Cardinal, o demônio que já sabia. Você decidiu clicar nesse vídeo. Ou será que já estava tudo predestinado? Parece pergunta de madrugada, sem consequência nenhuma, mas o nosso universo, pelo que a física clássica descreve há mais de 200 anos, parece ser determinístico, e isso tem consequências pesadas para o seu livre-arbítrio, as escolhas que você faz. Inclusive essa, agora, de continuar assistindo. São escolhas de verdade? Ou você só está seguindo um roteiro muito bem escrito, décadas antes de você nascer? Essa pergunta tem um nome e uma data. E, apesar de soar como ficção científica recente, ela é mais velha que a lâmpada, mais velha que o telefone, mais velha que qualquer tecnologia capaz de gravar esse vídeo que você está vendo agora. 1814. O matemático francês Pierre-Simon Laplace publica um ensaio sobre probabilidade e propõe um exercício mental que ficaria famoso como o demônio de Laplace. Embora ele mesmo nunca tenha usado a palavra demônio. A ideia é simples e devastadora ao mesmo tempo. Imagine uma inteligência capaz de conhecer, num único instante, a posição exata e a velocidade exata de cada partícula do universo. Segundo Laplace, para essa inteligência, nada seria incerto, e o futuro, assim como o passado, estaria diante de seus olhos. Não uma previsão, uma certeza. Se as leis da física são fixas e o estado presente do universo é o efeito direto do estado passado, então o futuro inteiro já está decidido, inclusive o segundo exato em que seu dedo tocou o play. Um século e meio depois, em 1963, o meteorologista americano Edward Lorenz encontra uma rachadura curiosa nessa certeza, sem derrubar o determinismo, só complicando ele. Rodando modelos matemáticos de previsão do tempo, Lorenz percebe que arredondar uma variável na sexta casa decimal, uma diferença microscópica demais para qualquer instrumento medir, é suficiente para transformar completamente o resultado semanas depois. Em 1972, ele batiza a descoberta com um título de palestra que ficaria famoso. O bater de asas de uma borboleta no Brasil pode desencadear um tornado no Texas? O universo continua determinado. Cada causa ainda gera seu efeito, sem exceção. Mas a margem de erro necessária para prever qualquer coisa cresce tão rápido que, na prática, nem o próprio demônio de Laplace, com toda a inteligência do mundo, conseguiria calcular o clima da semana que vem com precisão absoluta. Determinismo não é o mesmo que previsibilidade. São coisas diferentes, e a diferença importa. Aqui a coisa deixa de ser só filosofia de poltrona. Em 1983, o neurocientista Benjamin Libet, na Universidade da Califórnia em São Francisco, testa isso dentro de um laboratório. Ele pede a voluntários que movam o pulso quando quiserem, no momento que escolherem, sem nenhuma ordem externa. Eletrodos no couro cabeludo registram a atividade elétrica do cérebro. Um relógio rápido, na frente da pessoa, serve para ela marcar o instante exato em que sente que decidiu se mexer. O resultado: o cérebro começa a se preparar para o movimento. Um sinal chamado potencial de prontidão. Cerca de 550 milissegundos antes do movimento acontecer. Mas a pessoa só relata a sensação consciente de ter decidido uns 200 milissegundos antes do movimento. Isso deixa uma janela de aproximadamente 350 milissegundos em que o cérebro já estava agindo, e você ainda não sabia. Pense nisso enquanto assiste esse vídeo agora. Seu cérebro pode ter começado a se mover em direção ao play antes de qualquer sensação de "eu decidi assistir isso" chegar à sua consciência. A sensação de escolha, nesse experimento, chega depois do trem já ter saído da estação, não antes. E não é só o dedo no botão, é o horário em que você acordou hoje. É a roupa que pegou no armário sem pensar duas vezes. É a pessoa em quem você pensou primeiro ao abrir os olhos. Cada uma dessas coisas chegou até você já pronta, como se tivesse brotado do nada, no momento exato em que virou pensamento consciente. Você só viu o resultado final, não viu a fábrica. E fica mais estranho. Tem gente que aposta a esperança do livre-arbítrio na física quântica, na ideia de que, no nível subatômico, o universo não é totalmente determinado, existe aleatoriedade real. Só que aleatoriedade não é a mesma coisa que liberdade. Se suas escolhas são causadas por leis fixas, você não escolheu. Mas se suas escolhas são causadas por um dado quântico rolando dentro dos seus neurônios, você também não escolheu. Só trocou o destino por sorteio. Nenhum dos dois cenários te devolve o controle. O filósofo Baruch Spinoza, ainda no século XVII, resumiu essa sensação numa imagem que ainda incomoda. Numa carta de 1674 ao amigo G.
H. Schuller. Ele imagina uma pedra em queda e propõe: se essa pedra ganhasse consciência no meio da queda e sentisse o esforço de continuar caindo, ela se acharia completamente livre, convencida de que decidiu cair, sem perceber que só estava obedecendo à gravidade o tempo todo. Para Spinoza, é exatamente isso que você faz. Sente vontade, chama de escolha, e ignora as causas inteiras que empurraram essa vontade para existir. Isso não ficou preso ao século XVII. O filósofo alemão Arthur Schopenhauer resumiu a mesma ideia, 2 séculos depois, numa frase que virou clássica: o homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Você escolhe agir de acordo com a sua vontade. Isso ninguém nega. O que você não escolhe é de onde vem essa vontade, por que ela apareceu, por que você quis exatamente isso e não outra coisa. E tem um físico do século XX que levou essa frase tão a sério que a citava fora de contexto acadêmico, em cartas pessoais, como consolo. Albert Einstein escreveu: não acredito no livre-arbítrio. Acredito com Schopenhauer. Podemos fazer o que desejamos, mas só podemos desejar o que devemos desejar. Einstein contou que essa ideia o acompanhava desde jovem e o confortava toda vez que via, ou sofria, as dificuldades da vida. Um dos cérebros mais admirados da história olhou para a mesma engrenagem que Spinoza descreveu com a pedra caindo e chegou à mesma conclusão: a sensação de escolha é real, só não é livre. Essa frase de Schopenhauer não ficou só nas páginas dele. Em 1865, um estudante de 21 anos entra numa livraria de segunda mão em Leipzig, na Alemanha, e encontra por acaso um exemplar de O Mundo como Vontade e Representação. Ele conta, anos depois, que algum demônio sussurrou: leve esse livro para casa. E leva. A leitura muda o rumo da vida dele. Esse estudante se chama Friedrich Nietzsche. Então, se você espera que o próximo nome dessa história seja alguém tentando salvar o livre-arbítrio, defendendo o herói solitário que se ergue acima das causas e escreve o próprio destino, prepare-se para a decepção. Porque esse mesmo Nietzsche, o filósofo mais associado, na cultura pop, à ideia de força de vontade, de indivíduo excepcional, de torne-se quem você é, carrega Schopenhauer dentro de si feito herança. E não abandona a ideia central do professor. Radicaliza. E Nietzsche concorda com os deterministas nesse ponto. Mais que isso, ele ataca o livre-arbítrio com uma violência que nenhum cientista do experimento de Libet chegou perto de usar. Em Além do Bem e do Mal, publicado em 1886, na seção 21, Nietzsche escreve que a causa sui, a ideia de ser causa de si mesmo, de ter se criado com liberdade absoluta, é a melhor autocontradição concebida até hoje. Segundo ele, querer liberdade da vontade no sentido metafísico é querer puxar-se pelos próprios cabelos, do pântano do nada, para dentro da existência, coisa que nenhum ser consegue fazer. E ele vai além. Em Crepúsculo dos Ídolos, escrito em 1888, no capítulo Os 4 Grandes Erros, Nietzsche chama o livre-arbítrio de invenção teológica. O mais rematado dos artifícios teológicos que já existiu, com a finalidade de tornar a humanidade responsável de maneira teológica. A tese dele é direta. Sacerdotes, no comando das primeiras comunidades humanas, precisavam de um jeito de punir. E para punir alguém com justiça, você primeiro precisa convencê-la de que ela escolheu livremente o que fez. O livre-arbítrio, para Nietzsche, não nasceu da filosofia. Nasceu da necessidade de alguém ter culpa. Então aqui está a parte que quase ninguém conta quando cita Nietzsche como filósofo da força de vontade e da superação pessoal. Ele achava a vontade livre uma mentira montada por padres, para fazer você se sentir culpado o suficiente para precisar de perdão. E esse mecanismo que ele descreveu no século XIX ainda está rodando, só que com equipamento novo. Em janeiro de 1991, em Nova York, um homem chamado Herbert Weinstein estrangula a própria esposa e joga o corpo pela janela de um 12º andar. Exames de imagem encontram, no cérebro dele, um cisto do tamanho de uma laranja pressionando o lobo frontal, a região responsável por julgamento e controle de impulso. A defesa usa isso para questionar a responsabilidade penal dele. Foi o primeiro caso nos Estados Unidos em que um juiz permitiu que imagens de tomografia por emissão de pósitrons fossem mostradas a um júri decidindo culpa. O caso termina em acordo, pena reduzida, 7 a 14 anos. A pergunta que o tribunal inteiro tentou responder era, no fundo, a mesma de Laplace. Se o cérebro de Weinstein já estava fisicamente formado daquele jeito antes do crime, o livre-arbítrio dele participou da decisão de matar ou só assistiu de camarote? Mas Nietzsche não fica parado em cima do determinismo.
como se fosse um beco sem saída. Ele faz algo mais estranho, e é aqui que os dois lados dessa história finalmente se encontram. Em A Gaia Ciência, no aforismo 341, chamado O Peso Mais Pesado, ele propõe outro exercício mental. Imagine a cena, uma noite qualquer, você sozinho, na solidão mais funda que já sentiu. E um demônio entra sem bater, senta ao seu lado e diz que essa vida que você vive agora, você vai ter que viver de novo. E mais inúmeras vezes, sem nada novo nela. Cada dor, cada alegria, cada pensamento pequeno demais para lembrar, tudo voltando na mesma sequência exata, para sempre. Inclusive esse instante aqui. Você, nesse exato segundo, com esse vídeo pausado na tela, ouvindo essa frase pela primeira vez, de novo e de novo, sem fim. Nietzsche não está fazendo uma previsão científica sobre o universo se repetir de verdade. Ele mesmo trata isso como experimento de pensamento, não como astronomia. A pergunta que importa não é se isso é fisicamente real. É como você reage ao ouvir a proposta. Se a ideia te esmaga de horror, é porque ainda existe, na sua vida, alguma coisa que você não conseguiu aceitar de verdade. Se você consegue ouvir o demônio e sentir vontade de dizer, de novo, exatamente assim, sem tirar nem pôr. Nietzsche chama isso do maior sim que um ser humano é capaz de dar à própria existência. Repare no que aconteceu. O Demônio de Laplace, em 1814, prova que o futuro já estava escrito antes de você nascer. O Demônio de Nietzsche, quase 70 anos depois, pega essa mesma sentença. Nada muda, nada é escolha, tudo se repete. E vira pergunta sobre caráter, não sobre física. Um demônio tira sua liberdade. O outro pergunta o que você vai fazer com a falta dela. Vale ser honesto. Essa não é uma questão fechada, nem na física, nem na neurociência, nem na filosofia. O próprio experimento de Libet é questionado até hoje. Em 2012, o neurocientista Aaron Scherger e colegas publicam na revista científica PNAS um modelo alternativo. O potencial de prontidão pode não ser o registro de uma decisão em andamento, mas o resultado de ruído neural aleatório que, quando cruza por acaso um certo limiar, dispara o movimento, sem nenhuma intenção secreta se formando ali antes da hora. E o próprio Libet, ainda em vida, defendeu que a consciência guardava pelo menos um poder de veto sobre o impulso, uma espécie de livre não querer nos últimos 200 milissegundos antes do movimento. Filósofos chamados de compatibilistas, como Daniel Dennett, argumentam que é possível redefinir liberdade de um jeito que sobrevive ao determinismo. Já em 1984, no livro Elbow Room, ele cunhou a expressão as variedades de livre-arbítrio que valem a pena querer. Retomada depois, em 2003, no livro Freedom Evolves. A ideia central. A pergunta certa não é: suas ações têm causa? Tem, sempre tem. Mas o tipo de causa importa? Para Dennett, existe diferença real entre ser empurrado por uma força externa, tipo alguém segurando sua mão, e agir de acordo com suas próprias razões, memórias e valores, mesmo que esses valores também tenham vindo de algum lugar. Não é a fantasia de ser causa de si mesmo. É a diferença entre um corpo carregado e um corpo que caminha usando as próprias pernas, ainda que essas pernas tenham sido formadas por genes e experiências que ele não escolheu. E a própria física ainda debate se o universo é mesmo determinista até o fim, ou se a aleatoriedade quântica introduz alguma abertura real. Ninguém fechou essa conta. Nem os cientistas, nem os filósofos, nem os dois demônios desse vídeo. Então o que sobra, se nem a ciência nem a filosofia resolveram isso por você? Nietzsche tem uma resposta para essa pergunta também, e não é resignação. Ele chama de amor fati, amor ao destino. Na autobiografia Ex Homo, escrita em 1888, ele define a fórmula com uma precisão quase matemática, que nada seja diferente, nem para frente, nem para trás, nem por toda a eternidade. E completa: não basta suportar o necessário, escondendo dele o rosto. É preciso amá-lo. Não é aceitar o roteiro de cabeça baixa. É pegar exatamente as causas que te formaram. Os genes que você não escolheu, os pais que você não escolheu, os 350 milissegundos em que seu cérebro já tinha começado a agir antes de qualquer sensação de eu decidi chegar, e assiná-las como se fossem, ainda assim, inteiramente suas. Em outro trecho da Gaia Ciência, ele resume o programa inteiro numa frase que depois vira subtítulo da própria autobiografia: Torna-te quem tu és. Volte para o início desse vídeo por um segundo.
Você decidiu clicar ou já estava tudo predestinado? Talvez a resposta certa seja as duas coisas, ao mesmo tempo, sem contradição nenhuma. Talvez o demônio de Laplace já soubesse, desde antes de você nascer, que esse seria exatamente o segundo em que seu dedo tocaria a tela. A posição de cada partícula do seu cérebro, naquele instante, já apontando para cá. Você não escolheu isso do jeito que sempre imaginou que escolher significava. Mas o demônio de Nietzsche não está interessado nessa parte da história. Ele já sabe que você não teve escolha sobre ter clicado. O que ele quer saber é outra coisa. E essa pergunta, sim, é sua, sabendo que teria que viver esse instante exato de novo. Esse vídeo, essa cadeira, esse silêncio antes da próxima decisão que você vai jurar ser inteiramente sua. Você diria sim? E pediria bis? Rapidinho, antes de você ir. Se essa história te pegou de algum jeito, tem muito mais gente assim esperando para ser descoberta aqui no canal. Se inscreve para não perder os próximos. E deixa nos comentários,